Olá, amigos. Estamos aqui para mais um Comportare com a advogada e professora Maria Carlotto. Hoje nós vamos falar de dinheiro, de Pix, de meios de pagamento, porque o nosso propósito é tratar de, como indica o nome, comportamentos. Chama-se Comportare o programa, né? Maria Carlotto, por favor, diga lá, você ainda conhece cheque promissória? Tem visto algum desapareceu para sempre? Como é que está esta troca de dinheiro, de moeda, do que nós chamamos de meios de pagamento por aí? Olá, professor, meu querido mestre. Olá, vocês que nos acompanham nesse comportário. Professor, eu vejo esse tipo de dinheiro, porque eu trabalho com isso como advogada, mas te confesso que há muitos anos não preencho um cheque, não preencho uma promissória. Duplicata, então, deixou de existir de forma autônoma, ela passou a integrar as notas fiscais. As pessoas acho que nem sabem o que é uma duplicata, mas a modernidade e a tecnologia fizeram com que o papel passasse a se transformar em virtual e de forma muito rápida. Então, faz algum tempo que eu não vejo mais, eu não utilizo cheque, dinheiro também não, e papel raramente passa pela mão da gente. Maria, durante 23 anos em São Carlos, todas as manhãs eu ia no café Dona Júlia, que era o ninho da fofoca da cidade, para tomar um café feito na hora. E era assim, nem precisava pedir. Você chegava e o sujeito já sabia que você queria, era um cafezinho, só vendia cafezinho ali, só que coava na hora para você, né? E jamais era feita nenhuma pergunta, você deixava as moedinhas ali mesmo ou no caixa ao lado. Tá, e dava uma gorjetinha para o coquinho, para os garçons que serviam tão bem. Mas ninguém fazia perguntas. Hoje, outro dia eu fui tomar um café, um cafezinho simples, e a pessoa fica perguntando: o CPF, por favor, é com nota fiscal, sem nota fiscal, é com cartão de crédito, é com cartão de débito. Eu fiz uma conta que a gente responde umas 5 ou 7 perguntas antes de tomar um cafezinho. Como é que tem sido esse cotidiano ao seu olhar, não com você, né? Mas ao seu olhar, você é uma excelente observadora, eu sei disso, e tenho um olhar privilegiado disso, porque te editei, porque te conheço. Que sutilezas você tem notado, Maria Carlotto, nessas transações, assim, das coisas simples do cotidiano, de onde o dinheiro sumiu? Alguém ainda toma café ou, sei lá, faz alguma compra e chega ali com dinheiro vivo, depois vamos ver, o dinheiro vivo, o que é que você está notando? Hoje, as formas de economia possibilitaram escolher entre o pagamento à vista, o pagamento com crédito, o pagamento em dinheiro, o pagamento em Pix. Moeda é algo raríssimo, né? O hábito de usar moedas, ele diminui Você com diz a o moeda passar de do tempo. você diz a moeda de metal, né? Isso, a moeda de metal. Como as pessoas costumam guardar nos cofrinhos, ela não circula com tanta facilidade. E isso é algo comprovado. Mas esse comportamento de pedir a nota fiscal, de colocar o CPF na nota fiscal para identificação do contribuinte, né? Nota fiscal é um direito do contribuinte e é uma obrigação do fornecedor de serviço. Colocar o CPF, aí poder escolher entre pagar à vista, pagar no crédito, pagar no Pix, essas perguntas todas que acabam ficando muito mais demoradas do que tomar o café, elas são pelo fato de que, dependendo da forma como será feito o pagamento, ele terá um desconto por não estar atribuindo taxas de cartão, por exemplo. Então, e outras, são máquinas separadas. É o cartão de crédito que só tem crédito, é o cartão de débito que só funciona com o débito, e o dinheiro ele vai ficando cada vez mais raro de circular, seja pela facilidade de ter apenas um celular em mãos, que com o celular você faz tudo hoje, né? O cartão de crédito está dentro do celular praticamente, e a segurança, né? De não ter que dar troco, não ficar manuseando dinheiro na rua. Então, todo o comportamento humano influencia
para que deixemos de usar o papel, né, a moeda, o papel moeda, o dinheiro como nota física. Isso melhorou a vida das pessoas no cotidiano, a substituição desses meios, por exemplo, você não usar mais cheque, não usar mais nota promissória, ou raramente usar isso, passar para um cartão, ou só assim encostar o celular na maquininha lá, não é, da cobrança com leitura de QR Code, umas coisas assim, implantar o cartão no celular, como você disse, o celular mudou tudo. Eu acho que das mais de 200 funções, aliás, dentre as mais de 200 funções que tem o celular, uma das menos usadas é falar por ele, né? E então isso Falar. mudou o comportamento. Quase não se faz mais ligações telefônicas. Se usa o WhatsApp, se usa o Skype, se usa os outros mecanismos de comunicação que não necessariamente a ligação telefônica. E essa possibilidade de não ter que carregar dinheiro, além de se tornar muito mais segura, facilita que todos possam fazer dessa forma. Mas também a gente tem que deixar aqui um aviso, né? Eu me sinto nessa obrigação de que as pessoas tomem muito cuidado com isso, porque isso aumenta muito a possibilidade de fraudes. Então, não entregar o cartão de crédito para qualquer pessoa, não passar a senha e, principalmente, aqui uma dica de utilidade pública, o chip do seu cartão de crédito é onde estão as informações. Se alguém pedir para você cortar o seu cartão de crédito, retirar o chip e entregar para outra pessoa, isso é um indício de fraude. Então, muito cuidado com o cartão de crédito, tá? Ele facilita muito a vida da gente, mas isso trouxe consequências, como o exacerbado número de fraudes, né? E também o superendividamento, porque possibilitar ter dinheiro que não é nosso, ter essa facilidade de crédito, também traz consequências muito positivas para a economia, mas também que causam prejuízos para os consumidores como um todo. Maria Carlotto, nós há pouco falávamos ao vivo, Agatha Meirelles e eu, no programinha semanal do Sem Papas na Língua, que aliás indica que depois você estará aqui conosco, onde surgiu a moeda, não é? A moeda surgiu, tem esse nome, seja a moeda de metal, seja a moeda de papel, chamada moeda, surgiu do nome da deusa Juno Moneta, que era a deusa do templo onde eram cunhadas as moedas da Roma Antiga. E este caráter sagrado do dinheiro é outra conversa para outros dias, mas vamos ficar nesse viés. Ele está nas palavras, escondidinho, e você falava há pouco, como sempre, com muita propriedade, na advertência de cuidar com o crédito, com o superendividamento e tal. Tem umas palavras dessa economia de todos os dias que escondem não, né? Que trazem ali no seu interior uma questão religiosa. Confidência, fidúcia, né? A outra coisa é, como é que é? Você diz crédito, você acredita que o cara vai te pagar, que aquele devedor vai te pagar. É uma questão de fé, às vezes, porque ele não vai pagar mesmo. Mas existe assim, eu não venho ao caso agora, mas existe uma mistura que remete àqueles resquícios do nascimento da moeda. De outra parte, você, sobretudo, nesse caso, é privilegiada para contemplar isso. Os romanos, o latim, tem a palavra pecus, que é o gado, e que nos deu pecúnia, multa pecuniária, peculato, que é o crime, não é? Deu essas coisas todas. Em cima disso, a minha pergunta para você, para a gente prosseguir nesta conversa, é a seguinte: quando você é professora de direito, você é advogada e você tem esse dia a dia do batente do direito que eu não tenho, e você
Eu queria saber a sua opinião numa única coisinha, uma coisinha de nada. Você chega num lugar, isso me incomoda muito. Está escrito assim, uma advertência para você que chegou ali para tomar o seu saboroso cafezinho. Sonegar é crime. Exija nota fiscal. Não, quem tem que exigir é o fiscal, é a autoridade. Eu fui tomar um café e vou pagar. Não é assim? Não, não é assim. Não é assim. Exigir a nota fiscal é uma forma de fazer com que o contribuinte tenha o hábito de pedir a nota fiscal, para fazer com que o prestador de serviço ele não venha sonegar, né? Se eu estou te pedindo a nota fiscal, obrigatoriamente você vai emitir a nota fiscal e vai recolher a tributação em cima disso. Então, pera lá, não basta eu dizer que se você não contribuir, se você não recolher o imposto sobre o produto que você está vendendo, você vai ser multado, mas eu estou dizendo, olha, você como pessoa física, como consumidor, você tem o direito de receber a nota fiscal. Então, cria-se todo um mecanismo para incentivar o pedido da nota fiscal. São prêmios, descontos e tudo mais. Então, pedir a nota fiscal, ela é uma faculdade minha, como consumidora, mas ela é uma obrigação do prestador de serviço ou da empresa, da indústria. Mas, E tudo isso, né, para incutir no consumidor o comportamento de exigir a nota fiscal do serviço que está sendo prestado. mas Maria Carlotto, o verbo está no imperativo e disso Uhum. nós entendemos, né? Exija a nota fiscal. A obrigação de exigir não é minha, eu não sou fiscal. Exija a nota fiscal, sonegar é crime. Vamos chutantes, eu saio dali, vou para o trânsito e começo a consertar. Você está sendo barbeiro, você ultrapassou indevidamente, você fez isso. Eu vou tomar o meu cafezinho, por que eu devo exigir? Se eu não exigir, outra coisa, uma ordem que é dada sempre tem que ter assim, como você vai conferir? A nota fiscal hoje é dada por e-mail também, não é? Uhum. Enviada por e-mail. Ele me diz, vou passar, ou ela me diz, vou passar, a nota será entregue por e-mail. Daí, vamos supor que eu chego em casa e não está lá a nota fiscal enviada por e-mail. Daí eu tenho que voltar lá para exigir a nota fiscal. Pensa bem essa advertência. Não, só que eu realmente tenho essa dúvida. O senhor está certíssimo. O senhor conseguiu me pegar pelo pé agora. Não. Justamente por isso. Está certo, é um imperativo, exija. Eu estou dizendo que o consumidor tem que exigir. Mas ninguém é obrigado a fazer nada se não existe lei obrigando. E não há um órgão fiscalizador de que eu, consumidor, estou exigindo. Existe um órgão fiscalizador que fiscaliza você como prestador. Mas tem uma informaçãozinha aqui que talvez a maioria não saiba. Pelo portal Gov, nós temos acesso a todos os serviços que são prestados para nós. Então, se nós fomos lá tomar o cafezinho e o senhor não pediu a nota, porque o senhor não se interessa pela nota fiscal, possivelmente aquele estabelecimento lançou o seu CPF e tem a indicação que o senhor consumiu naquele local. Então, o imperativo obriga, mas não há nada que faça, não há uma coerção para aquele que não exigiu a nota fiscal. Mas aquele que não emitiu a nota fiscal, ele pode vir a ter problema. E tudo isso que a gente está conversando, por mais simples que pareça, tem reflexo quando vai haver a declaração do imposto de renda. Por quê? Porque pode acontecer de cair na malha fina. E aquele dinheiro que a gente estava falando agora, que nem passou pela sua mão, porque você pagou no Pix, você fez ali uma transferência, ele é computado através das informações que são partilhadas com a Receita Federal, com o Banco Central, e mesmo que você não esteja vendo o dinheiro, nós estamos sim o tempo todo sendo vigiados. E aquela malha fina, eu adoro essa sutileza, esses interstícios, essas frestas das palavras, né? Aquela malha fina, que é uma expressão hoje conhecida de todos os brasileiros, o imposto de renda tem uma malha fina. Se há uma malha fina, há também uma malha grossa, uma malha com mais larga que passaram, mas a malha fina pegou aquilo que passou na malha grossa e ficou na malha fina. Outra curiosidade, já que nós estamos no comportamento,
é que que você precisa de dinheiro, ou cartão de débito, ou cartão de crédito, ou seja lá o que for, para você malhar, não no sentido de você fazer a malha na confeitaria, fazer a veste, não no sentido de você ajudar o imposto de renda a pegar na malha fina, mas no sentido de malhar o seu corpo, isto é, bater para que ele ganhe a forma ou atinja aqueles objetivos que quem malha quer obter, não é? Então, você sai da malha do imposto de renda, da malha fina, passa pelas confecções da malha de outro tipo, vai no malhar na academia. O reino das palavras faz modificar o comportamento do dia a dia e o comportamento traz para as palavras esses sentidos. Há pouco nós conversávamos o seguinte: uma das formas de pagamento é Pix, é o mais comum, eu acho, que substitui o dinheiro de um modo geral, não é assim, a moeda. Sim. E a Agatha lembrava que ela não é que ela pegou TED, DOC, mas da promissória daí já é demais. Eu sou da época em que o cartão de crédito colocava-se numa maquininha com papel carbono e passava aquilo. Então, cartão de crédito era algo muito raro, cheque era o mais habitual, o cheque era muito habitual. E é interessante que, ainda que não se esteja mais usando com tanta frequência, ainda existe a lei que regulamenta o uso de cada um desses que a gente chama de título de crédito. Então, mesmo que a gente não veja o cheque circulando, e a promissória, ela tem muito mais peso do que um cheque, juridicamente falando. Mesmo que isso não aconteça, mesmo que isso tenha sumido das nossas vistas, ele não perdeu a validade, ele não perdeu a utilidade ainda, né? E o jogo das palavras é interessante, porque a moeda, que seria uma moeda de metal, ela é moeda de papel, e ela é a moeda que está escrita, porque a lei diz: será realizado em moeda nacional. Então, a moeda também, ela traz o significado de pagamento, será pago em moeda nacional. E o malhar também, a gente tem, lembra de malhar o Judas? Sim. Também temos o malhar o Judas, que é colocar em cima daquele personagem toda o descarrego da raiva e de culpas de todo mundo. Então, o senhor mais do que ninguém sabe da beleza e da mobilidade das palavras, né? O dinheiro também pode ser chamado de feneratio, de feneratício, o contrato de mútuo, que é o empréstimo de dinheiro, ou que o pessoal chama de agiotagem, né? Ele é regulamentado por lei e ele tem também o nome de mútuo feneratício de dinheiro. Então, ganha-se vários contornos toda esse comportamento social. Eu aproveito para indicar, a propósito dessa lembrança que rompeu devido às suas palavras, o livro do João Antônio, Malhação do Judas Carioca. É um livro muito interessante para se ler e ver como é que o João Antônio, um escritor de referência, como contista no Brasil, nunca escreveu um romance, apenas narrativas curtas, fez o Leão de Chácara, que o Lima Duarte... em que o Lima Duarte atuou, é um filme do Maurício Capovilla, enfim, tem coisas aí para procurar. Mas, Maria Carlota, o nosso programa está caminhando para o final. Eu queria trazer um outro assuntinho, assim, uma coisa pequena do dia a dia, que poderá interessar, e certamente interessa a todos nós na vida cotidiana, que é o seguinte... você falou de várias coisas que estão regulamentadas em lei e tal. Eu quero só contar uma historinha. E eu quero perguntar a você, se você puder responder, se não fica para outro dia. Eu estava na Feira do Livro de Frankfurt, muito feliz, a maior feira do livro do mundo. Estava lá a Cidade dos Padres em isopor, do lado da minha figura em isopor, porque o Brasil era tema da Feira do Livro de Frankfurt naquele ano. Nos anos 90, saí dali, fiquei uns dias em Paris e fui numa livraria onde eu tinha visto um livro, dicionário de etimologia grega, em francês, na vitrine, e a livraria estava fechada.
Eu fiquei mais um dia no hotel, alterei a passagem. Naquele tempo você alterava a passagem quando você quisesse. Hoje, se você mudar uma passagem, é capaz de ficar 3 vezes mais cara se você fizer essa mudança num dia. Fiquei mais um dia e fui lá comprar o livro. Comprei esse livro, que consulto muito desde então, e que é um livro que o autor nem... Foram os alunos do autor que juntaram todas as aulas e o publicaram, mas depois podemos voltar a esse assunto. Para aí, a minha pergunta é a seguinte: essa moça que me atendeu ficou muito comovida de eu ter dormido uma noite a mais em Paris e ter mudado a data da viagem para ir comprar aquele livro. E disse que não podia vender porque aquele era o da vitrine e não tinha mais nenhum outro para vender. E daí eu conversei com ela e ela vendeu. E eu me interessei por muitos outros livros e ela falou de mais alguns. E quando eu fui pagar, ela disse: não pague no cartão de crédito automático, porque senão passa o limite do que o senhor pode gastar, porque o Brasil disciplinava que você podia gastar no exterior. Vamos passar naquela maquininha. E trouxe o carbono e o cartão, colocou o cartão ali, fez a tal passagem, né? Era uma coisa assim, bruta, né? Você punha o cartão lá, colocava o carbono, passava um ferrinho em cima e você assinava. E a pergunta é, depois dessa historinha, se eu ou quem quiser pagar deste modo, ainda será aceito? Vale? Eu acho que não existe mais. Era tipo um mimeógrafo, né? Isso, O tipo mimeógrafo. físico não existe mais. Agora, na que relação de pagar diferente, uma taxa diferente para pagar no cartão e uma taxa para pagar diferente à vista, isso existe. O empresário, né, o lojista, ele pode atribuir um valor diferenciado à mercadoria para aqueles que vão pagar no cartão e podem dar desconto para o pagamento à vista. Não há ilegalidade nisso. Tá? Não há ilegalidade. As pessoas falam, mas isso é ilegal. Não, não é ilegal. Você pode colocar um valor com desconto para aqueles que vão pagar em dinheiro, porque o que você está pagando de taxa de cartão não está sendo acrescido ali. Mas se o senhor quisesse pagar dessa forma hoje, se for pela questão física, duvido muito que exista ainda essas máquinas de cartão. Hoje nem máquina existe, você carrega dentro do seu celular. Sim. Eu fui fazer uma compra, a pessoa encostou o celular dela no meu. Sim. É algo surreal. Mas a possibilidade de alterar o valor pelo pagamento no crédito ou à vista, isso existe sim. Tá? Lembrando que isso depende de legislação de cada estado. Né? Cada estado faz a legislação referente à tributação dos serviços. Sim, mas no caso eu gostei muito da consciência de cidadã francesa que essa moça tinha, porque ela falou assim: como o seu limite com esses livros todos aqui vai se esgotar nessa autorização, eu passo na maquininha aquela de passar o ferrinho com carbono e tal, para o senhor poder comprar mais alguma coisa no aeroporto antes de embarcar para o seu país. Quer dizer, é para facilitar a sua vida, uma concepção assim de... Até parecia brasileira moça, de arrumar um jeitinho. O jeitinho é isso, né? Você não burla a lei nem a norma, mas você dá um jeitinho diferente que dá certo. O que ela fez foi prorrogar essa compra sua para o mês seguinte, quando eles fariam o lançamento. Sim. É aquela coisa maravilhosa que a gente tem, né? Existem coisas que não estão escritas, existem coisas que não são impostas. É de cada um. Cada um tem que cativar aquilo que deseja para o futuro. Se você quer que o seu cliente volte, você tem que ter algo diferente para ele, porque de serviço tem em todo lugar. O que é o diferencial do professor Dionísio? Pessoas que falam sobre etimologia, pessoas que falam sobre as palavras, nós temos de monte. Mas o que há de diferente no professor? O que há de diferente no serviço de cada um? É isso que cativa, é isso que faz com que volte. Eu tenho certeza absoluta que se o senhor voltar lá, se a loja ainda estiver aberta, é lá que o senhor vai voltar para comprar. Já Por quê? voltei e Porque gostei muito. Já Essa voltei é e a gostei diferença. muito. Fica ali no Cartier Latin, eu já voltei muitas vezes e gostei muito. Maria Carlota, que pena que esse papinho aqui vai chegando ao final. Eu queria lembrar uma outra coisa sobre dinheiro que depois a gente vai, quem sabe, comentar então já no próximo.
não sei se é uma lenda urbana, se é uma história, mas numa noite de porra, de bebedeira, um milionário inglês assinou, em vez do cheque, na calcinha da prostituta, uma quantia exorbitante. E o banco pagou. E ele entrou na justiça e o banco ganhou a questão porque conferia a assinatura, ele tinha os fundos e não é obrigado a ser o cheque. Pode ser uma folha de papel, tem fundos, autorizou. Então, antes desse negócio de senha e cintila e tal, nós temos muita história sobre dinheiro, nós voltaremos ao assunto. E agora eu me despeço e dou para você aquele direito que você já tem das suas últimas palavras. Obrigada, professor. É sempre muito bom estar aqui com vocês e falar sobre todas essas coisas. A gente acaba navegando por um universo que abre várias portas para vários assuntos e isso é maravilhoso. Obrigada a vocês que nos acompanham, obrigado àqueles que estão dos outros lados da câmera, que estão nos ajudando, que sem eles nada disso aconteceria. Até breve, até a próxima. Fiquem com Deus. Eu queria dar uma espécie de pós-escrito nesse nosso programa. Como o autor do livro A Infernização do hífen, Prêmio Antenor Nascentes de Literatura, que rastreou o primeiro hífen da língua portuguesa, ele está em Lisboa e vai ficar uns dias por lá com a esposa dele, a doutora Marilene. Eu queria lembrar o seguinte, que eu fui ao Google só por uma curiosidade para ver se pé de meia tem hífen. E o Google assegurava que não tem. Então eu quero dizer o seguinte, os médicos andam inconformados com a primeira opinião no Google, os advogados, você tem que consultar uma fonte digna, uma fonte confiável para todas as matérias. Não pense agora que o Google virou uma referência, porque no caso de pé de meia, o acordo ortográfico manteve o hífen por um motivo lá que tem que buscar a sutileza. Mas era isso que eu queria dizer. Maria Carlota, é sempre um prazer, uma alegria fazer essa conversa contigo toda semana e com os nossos espectadores. E este comportar está se consolidando. Nós temos temos que ter e temos aquela visão que devem ter todas as coisas. O rio Nilo começa com algumas gotinhas umas pedras, não é o começo dessas grandes coisas, são coisas pequeninas, e o comportar é assim também como qualquer outro projeto. Muito obrigado e até de repente.